bem-vinda e bem-vinde ao quarto episódio do nosso podcast Papo com Legenda. Eu sou Lucinéia Vilela, sou uma mulher de 51 anos, sou baixa, tenho cabelos castanhos curtos e olhos castanhos. Estou sentada em frente à mesa de meu escritório, gravando em meu notebook. E eu sou a Aniele, uma mulher de 27 anos, de 1,65 de altura, cabelos cacheados acima dos ombros e na cor castanha, e olhos também na cor castanha. Eu estou no meu quarto, na frente do notebook. No episódio anterior, tivemos um papo super interessante com as nossas convidadas Mônica Moura, docente do curso de Design da Unesp de Bauru, e Sara Cristina, uma voluntária do projeto Lembrei de Você, que tem 9 anos de idade e vai ganhar o seu coração. Muito bem lembrado, Lucinéia. O episódio 3 foi muito legal. E não só a Mônica, mas também a Sara. São super carismáticas e nos rendeu um papo muito construtivo e interessante. E a Sara realmente ganhou meu coração. No episódio de hoje, vamos falar sobre a acessibilidade pela perspectiva do usuário. Esse tema é muito importante porque a acessibilidade não deve ser vista como algo opcional. Para existir uma autonomia efetiva do usuário, os recursos acessíveis têm que ser encarados como essenciais. Por isso, nosso convidado de hoje é o Rafael Braz, uma pessoa com deficiência visual que faz uso dos recursos de acessibilidade e também presta consultoria para os audiodescritores. O Rafael será o nosso entrevistado do segundo bloco. Mas antes disso, vamos a alguns dados que você precisa saber. Legenda aí pra mim! Segundo o censo de 2010, no Brasil, há cerca de 6,5 milhões de pessoas cegas ou com baixa visão, e 506 mil pessoas têm cegueira total. A Organização Mundial da Saúde, OMS, estima que a cegueira afeta 39 milhões de pessoas em todo o mundo, e que 246 milhões sofrem de perda moderada ou severa da visão. Só na China, 72 milhões de pessoas possuem alguma deficiência visual grave. Outro dado importante é que, segundo o Instituto Britânico Royal Institute for Blind, todos os dias 250 pessoas começam a perder a visão. A autonomia para as pessoas com deficiência visual é imprescindível para que possam conviver com a igualdade de direitos em nossa sociedade. Alguns recursos comunicacionais e tecnológicos que fazem parte do nosso dia a dia promovem a autonomia às pessoas com deficiência visual, como os smartphones, tablets e computadores. Todos os sistemas operacionais possuem ferramentas de acessibilidade. Algumas dessas ferramentas são VoiceOver, modo de fala do conteúdo da tela, modo escuro e adaptações na tela, zoom, ajustes de fonte e lupa, assistente de voz e as funções de reconhecimento de voz e ditado. Existem outros equipamentos, como as Smart TVs, ou seja, aparelhos de TV que possuem recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual, como guia de voz e audiodescrição. Além desses recursos em aparelhos, nós precisamos garantir a acessibilidade através das leis, como, por exemplo, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, aprovada em 2015, que determina que as salas de cinema devam oferecer em todas as sessões recursos de acessibilidade para as pessoas com deficiência. Sabemos que com a pandemia do coronavírus no início de 2020, essa exigência foi adiada, mas podemos dizer que é um marco histórico na conquista de igualdade das pessoas com deficiência. Apesar de todas essas possibilidades, esses recursos ainda limitam a pessoa com deficiência em seu espaço doméstico. Embora seja necessária a acessibilidade nos lares das pessoas com deficiência visual, a autonomia completa se dá quando as pessoas saem de suas bolhas e convivem externamente com todos os outros cidadãos, ou seja, todos os contextos externos, sejam públicos ou privados, devem também estar equipados para que as pessoas com deficiência visual circulem sem obstáculos e desfrutem dos conteúdos ali disponíveis. Com certeza! É muito importante que todos tenham acesso a esses recursos, como é previsto legalmente. Infelizmente, ainda não vemos os resultados dessas leis aplicados no dia a dia. É preciso muito avanço nesse aspecto para exigir que elas sejam executadas. Então, que tal ouvir quem sente na pele a falta desses recursos? No próximo bloco, vamos receber o Rafael Braz para uma conversa. Vamos para um breve intervalo e voltamos já com a entrevista.
Acompanhe o Instagram do nosso podcast em @papocomlegenda para saber quando saem novos episódios e no @matave_unesp para ficar por dentro das novidades e notícias sobre acessibilidade. Estamos de volta e para dar prosseguimento a esse episódio fundamental, conversaremos agora com Rafael. Rafael, você poderia se apresentar e se audiodescrever, por favor? Certo, obrigado pelo convite, Lucinéia. Então, meu nome é Rafael Braz, eu tenho 42 anos, eu sou branco, eu tenho meus cabelos castanhos, cacheados, compridos, assim, um pouco abaixo dos ombros, os meus olhos são azuis, eu tô vestindo um blusão, né, um casaco de lã cinza, uma calça jeans escura, e tô na minha poltrona azul, que é onde eu faço os meus trabalhos, né, as aulas de oficinas de audiodescrição, as lives que tenho participado nesse período de pandemia, e onde eu faço os meus atendimentos clínicos também, que eu sou psicólogo e trabalho com clínica psicanalítica. E atualmente, né, especialmente com a pandemia, a maior parte dos atendimentos tem sido online, e alguns outros eu vou, né, pessoalmente até a clínica onde eu trabalho para fazer atendimentos. Mas no momento, mais em casa. Então vamos começar, né? Esse episódio do nosso Papo com Legenda, a gente está tratando do acesso, né, da pessoa com deficiência visual aos conteúdos de audiovisual acessível e, em geral, da autonomia do usuário que tenha deficiência visual a conteúdo, seja de entretenimento, seja informativo e jornalístico, né? Então, essa nossa temática e a nossa preocupação nesse episódio, né? Mas antes até da gente falar desse seu acesso, suas experiências de acesso ao audiovisual no Brasil, eu queria que você falasse um pouquinho de você como pessoa que tem deficiência visual, e eu queria que você nos relatasse assim, se as dificuldades que você tem enfrentado ou enfrentou na rotina doméstica, né? Porque acho que é isso importante relatar para quem nos ouve, a sua vida também acadêmica, né? Quais eram aí as dificuldades ou não, o acesso que tinha dentro do seu ambiente acadêmico numa cidade que é uma capital, né, onde você mora, Porto Alegre. Uhum. Então, conte um pouquinho, assim, para daí a gente passar para o audiovisual em si. Claro. Então, eu tenho deficiência visual há cerca de 30 anos. Desde o início da minha adolescência, eu tenho baixa visão. Então, até mais ou menos os meus 30 anos, eu tinha um nível de baixa visão em que eu tinha mais autonomia no sentido de não precisar usar bengala para me deslocar. E a partir de então, ali perto dos meus 30 anos, eu tive catarata e fiz cirurgia e enfim, não precisei mais usar óculos para miopia, que eu usava desde criança, que era algo adicional, né, para além da deficiência visual. E mudou muito a minha referência visual e a acuidade diminuiu e eu fui buscar fazer terapia ocupacional, aulas de orientação e mobilidade, comecei a usar a bengala. Então, né, mais ou menos aí uns 11 anos que eu uso a bengala, tendo baixa visão, auxiliado pela bengala, né, e com resíduo visual. O que acontece? Na minha rotina, pensando um pouco isso que tu traz da universidade, né, esse é um ponto que, por exemplo, quando eu estava na minha adolescência, no final dos anos 90, eu terminei o ensino médio, fiz um curso técnico em eletrônica na época, eu gostava de informática, eletrônica, e me formei técnico em eletrônica, e na época eu não consegui trabalhar na área por falta de acessibilidade, né? Na época eu julgava que era em razão da deficiência visual, mas hoje para mim é claro que é por falta de acessibilidade, ainda que a deficiência visual traga alguma limitação. E acaba que eu fui trabalhar, fiz concurso público, trabalhei em call center de empresa pública aqui no Rio Grande do Sul e tal. Busquei esse caminho de vagas reservadas para pessoas com deficiência no mercado de trabalho justamente por falta de oportunidade, por falta de acessibilidade, muito conectado à época. E só bem depois, assim, cerca de, sei lá, eu já estava trabalhando há mais de 6, 7 anos concursado e que eu resolvi fazer faculdade, né? Eu fui para a universidade perto dos meus 30 anos, cursar psicologia, justamente quando eu já tinha possibilidades, né, de acessar,
através da acessibilidade mesmo de comunicacional e tecnológica, né? De ter ali um computador com leitor de telas e celular com uma tecnologia assistiva mais apropriada para cursar. E claro, também poder pagar isso, né? Porque a acessibilidade é cara, né? A gente tem internet, tem um acesso um pouco mais democratizado, mas é cara. Então, isso hoje já está melhor, né? Nos últimos 10 anos está melhor, mas até então, até os meus 30 anos, era bem mais complicado. Na rotina doméstica que tu pergunta, eu moro sozinho e isso é bem tranquilo, mas também passa muito pela questão da acessibilidade, né? De fazer compras por aplicativo de celular, de me deslocar com um carro, né? Chamar por aplicativo. Tudo isso facilita também, né? Certamente sem esses recursos ia ser bem mais complicado, porque eu ia precisar contar muito mais com a acessibilidade atitudinal, né? Com as pessoas em geral, que eu conto, mas com a tecnologia assistiva acaba resolvendo muita coisa. E você sabe, Rafael, que você tocou num ponto bem importante que eu estava pensando. Também a acessibilidade, ela toca no socioeconômico, né? E você falou isso, né? A própria uso que você teve dentro da academia, da universidade, precisaria ter esse respaldo financeiro para você ter um computador, enfim, os aplicativos, né? Às vezes a instituição está preparada, mas o cidadão não tem, né? Essa capacidade, autonomia financeira para isso, né? Exatamente, e esse socioeconômico atravessa muitas das experiências ligadas à universidade. Por exemplo, eu cursei numa universidade privada na Grande Porto Alegre e eu me deslocava, eu pegava transporte, pagava transporte privado, uma van, para ir para a universidade. Ou seja, se eu fosse usar o transporte público, eu já não teria segurança de estar com o celular, com o notebook, né, no trem, no ônibus e tudo, porque tem um risco, né, de assalto, esse tipo de situação, até de segurança, porque as calçadas são ruins, a gente não tem uma boa infraestrutura, está muito longe. Então, quer dizer, o socioeconômico atravessa muito, assim, né? Eu estava trabalhando há um tempo e tinha condições de dar conta disso financeiramente, né? De cursar a universidade, pagar a universidade, de transporte, a tecnologia assistiva. Né? Mas a menor parte das pessoas com deficiência nesse país tem condição de fazer isso, né? Exatamente. O democrático passa por isso, né? Perfeito. E aí, Rafael, aí a gente então enfocando já, né, a parte do audiovisual acessível, assim. Então eu queria saber também a sua experiência como consumidor de audiovisual a partir do momento em que você já não tinha, não era vidente, digamos assim, né? Então o seu consumo de audiovisual pela TV, no cinema, nas plataformas de streaming, a gente queria te ouvir nesse sentido, se você sempre foi autônomo, né, para decidir usar o equipamento, porque eu acho que vai desde o uso de um controle remoto até a escolha de conteúdo de sua preferência, né? E se nesse acesso você tem aí frustrações ou são mais satisfações nesse seu consumo do audiovisual. Eu sempre consumi muito audiovisual, né? Primeiro lá na minha infância, quando eu não tinha deficiência visual, então eu tenho uma construção de um mundo imagético bem importante, referências, né? E aí depois, bom, ao longo da minha adolescência, quando eu passei a ter baixa visão, ainda era, até os meus 20 e poucos anos, uma baixa visão que me permitia ver bem filmes, séries de TV, né, ir ao cinema e tal. E sempre consumi muito. Claro que quando a gente chega naquela fase da adolescência, porque criança vê muito conteúdo dublado, né, se a gente pensar em língua estrangeira. Porque não tem aquela velocidade para ler legendas. Quando eu passei a ter uma possibilidade de ler as legendas, aí já comecei a ter a questão da baixa visão. Então eu não tive uma experiência com leitura de legenda de forma eficiente, porque quando eu passei a ter uma leitura dinâmica, veio a baixa visão. Então segui consumindo conteúdos dublados. Exatamente. Tá. Sempre muito mais, né? E depois, com o passar do tempo, quando eu aprendi espanhol, mais recentemente falar espanhol, então ampliou para conteúdos, né, em português e em espanhol,
e o que agrega bastante, inclusive, na audiodescrição, porque tem bastante conteúdo audiodescrito, né, da Espanha, enfim, do México também, que amplia bastante. Isso é muito bom nas plataformas de streaming. Eu assisto bastante conteúdos em espanhol também. Mas o que acontece? Pensando em satisfações e frustrações, assim, no que diz respeito à tecnologia, eu tenho muita facilidade, né, muita aproximação, assim, com a questão do celular, do computador. Então, precisa, né, até no meu trabalho, assim, dar conta de baixar um arquivo, às vezes mudar o formato, extrair o áudio e tal, e ter todo isso para mim é bem tranquilo, formato de vídeo e tal, né, tendo leitor de telas ali, softwares acessíveis e tudo mais, isso funciona bem. Mas quando chega a questão da televisão, né, existem aparelhos de televisão que tem o leitor de telas, eu ainda não tenho. Meu irmão, ele tem baixa visão, ele usa super bem. Mas eu ainda não, como eu não vejo muita TV, eu não investi nisso ainda, assim, né? Nem paro muito, assim, com tempo para ver TV, mas acaba que seriam as smarts, né? Mas tem smarts que não tem leitor de telas, né? Eu tinha, a última que eu tive, por exemplo, não tinha. O que eu fazia? Eu, por exemplo, transmitir para TV. Então, abri um vídeo no YouTube e clico ali transmitir e ele localiza a TV que está ali naquele ambiente pelo mesmo Wi-Fi, eu conecto mas daí eu mexo pelo iPhone. Eu localizo o vídeo que eu quero e assisto na TV, mas quem me deu acesso não foi a televisão, não foi o controle remoto. Isso, porque o controle remoto, para quem tem deficiência visual, é um problema porque não tem um padrão, né? Uma incógnita. Então é pelo celular. Então, nesse sentido, é muito mais frustração na questão da televisão. Mas eu penso que a frustração maior está na falta de conteúdos audiodescritos, né? Porque tem muito pouco. Né? Esses dias eu estava assistindo a um filme. Estava com uma amiga minha, a gente estava assistindo um filme nacional de comédia, A Guerra dos Rocha. Eu tinha assistido esse filme na época que ele foi lançado, há uns 10 anos atrás, e que eu tinha mais visão e eu lembrava de muita coisa, assim, a gente viu, não tem audiodescrição, a gente assistiu no YouTube até. E aí algumas cenas eu lembrava, assim, do que acontecia para dar nexo, porque senão eu ficava sem entender, né, sem a descrição das imagens. Então alguma coisa ou outra eu lembrava e até comentava para ela também tem deficiência visual, eu comentava para ela, porque eu assisti num outro momento e assisti agora, assim, né, no último final de semana. E por aí vai. Esses dias a gente também estava assistindo um outro filme nacional sem audiodescrição e, bom, tem cenas aí, o que a gente faz, né? Bom, a gente tem baixa visão, às vezes chega mais próximo da TV para algo crucial para entender ou não e tal. Mas isso é muito frustrante, ter muito pouco conteúdo audiodescrito. E aí você na verdade, audiodescreveu a partir da sua memória daquele filme. O que é errado, né? Porque você poderia não ter essa memória, né? Exatamente. Não, a grande maioria eu tô vendo pela primeira vez e sem audiodescrição, né? Porque eu costumo falar muito isso quando me perguntam, até pelo trabalho como audiodescritor, né? Quando me perguntam sobre a questão do consumo de conteúdos audiovisuais, eu sempre digo sim, que se a gente for esperar para consumir só com audiodescrição, a gente vai ter muito pouca experiência, muito pouca referência. Então eu assisto aos filmes mesmo sem audiodescrição, porque isso acaba enriquecendo a experiência, inclusive a experiência de trabalhar para traduzir. Ô, Rafael, e daí então já vamos fazer o link, né, com a outra pauta que eu coloquei aqui, que é exatamente sobre a sua iniciação em audiodescrição. Hoje você é consultor e estou sabendo que você também já está locutando audiodescrição, não é isso? Sim. E então, como que foi a sua primeira experiência como usuário, depois a sua formação como consultor, as etapas e as funções que você tem desempenhado em audiodescrição? Eu estou trabalhando com audiodescrição aí faz cerca de 6 anos e eu comecei a consumir audiodescrição, na verdade, foi muito aos poucos. Eu lembro que, sei lá, acho que foi ali por 2008, 2007, 2008 os primeiros contatos, tinha uma propaganda da Natura, eu acho, e depois vem o filme, o ensaio sobre a cegueira, com clássico, um DVD com audiodescrição, clássico, foi o primeiro filme com audiodescrição, exatamente, o clássico, sim. E depois, muito aos poucos, eu não lembro muito, depois uma outra exposição aqui em Porto Alegre, já com a Mimi Aragon e a Kemi Oshiro, né, a Kemi e a Mimi, fazendo descrição ao vivo ali ao longo da visitação, sem equipamento, em algumas exposições aqui,
obras de arte, cerâmica, eu me lembro alguns artistas, assim, tava o artista conversando sobre a obra e tal, e eu comecei a me envolver muito através das exposições. Depois vem a questão do cinema, naquelas sessões específicas, assim, né, com a AD aberta, assim, para chamar o público e tal. Uma vez por mês, tá? Antes ainda, lá em 2013 era uma no semestre, que era num shopping, assim, era na época, teve o filme, acho que é da Acorde Filmes aqui, da Marilane, que era o Em Teu Nome, que era um filme bem interessante, sobre da época da ditadura militar, assim, aqui no Rio Grande do Sul, se passava e tal. E aí, ali eu comecei a tomar contato com o pessoal que produzia audiodescrição, assim, né? Ali eu conheci o Felipe Mianes, conheci a Mimi, e 2013, 14, teatro com audiodescrição, comecei a ir no teatro com a D em 14 também, daí conheci a Kemi, me aproximei mais da Mimi. O que acontece? Quando chegou em 2015, eu participei como usuário de uma pesquisa de doutorado do Eduardo Cardoso, que hoje em dia é um amigo, professor da URGS, que é arquiteto, né? E ele trabalha com acessibilidade. Depois ele veio a fazer especialização em AD também, né? Mas ele estava fazendo a tese dele no Museu de Porto Alegre aqui, no Joaquim Felizardo, com maquetes táteis e descrição de imagens de lugares de Porto Alegre. E aí eu participei, fui, né, visitei ali a exposição, teve entrevista e a gente se aproximou e foi muito legal, assim. Aí a partir daquele trabalho ali, comecei eu estava lendo já por conta, eu começo a ler aqui, ler ali, eu já estava lendo artigos sobre audiodescrição, esses e-books organizados, assim, estava numa experiência assim, né, autodidata. Autodidática. Exatamente, lendo muito sobre audiodescrição, me interessando, eu gosto muito de ler, de escrever, isso já na psico, né, na psicanálise, já estava já imerso nisso. E aí a Mimi me chamou, ela disse assim, né, ela acompanhou a pesquisa, ela disse assim, nossa, eu vi o teu envolvimento com o trabalho do Eduardo, eu acho que a gente pode começar a fazer uma experiência, tu quer fazer a consultoria de uma peça de teatro que está surgindo aí para a gente fazer o trabalho, e tu quer entrar para o grupo aqui, né, para a equipe, para a gente conversar, a gente tu vai, né, trazendo as tuas dúvidas, e eu comecei, né, em meio à experiência prática e esse estudo meio que por conta, para depois começar a fazer capacitações, cursos, assistir palestras e as atividades. Então é uma formação muito super híbrida, assim. Foi início de 2016, que era um espetáculo, um monólogo do Cássio Escapim, chamado Eu Não Dava Para Aquilo, falando trazendo a história da Miriam Muniz, e muito interessante. Foi o meu primeiro trabalho em AD, assim. E depois, né, trabalhando com a Mimi, depois passei a trabalhar com a Letícia, a Liliana, e aí fui ampliando e fazendo outros cursos, e esses cursos 40 horas, 30 horas aqui, assistindo a uma defesa de mestrado, de doutorado, que são aulas também, né? E essas formações, assim, esse ano, no início do ano, eu fiz um primeiro curso de locução em AD, com o Charleston lá no Ceará. E aí, o que acontece? Eu entrei para essa formação para a questão da consultoria. Não tinha uma pretensão de gravar, mas eu faço a consultoria muito prestando atenção em cada detalhe, em cada etapa, né? Não é só essa coisa de validar, entendi ou não entendi. Tem toda a estética da D e tudo. Aí, gravando lá, eu disse, opa, o Charles disse, não, tu pode gravar. E aí, Descobriram como exatamente. Cid Moreira. Você vai Já pensou? E aí, esses caminhos da audiodescrição que a gente vai ampliando, né? E esse ano também as formações com a Eliana Franco, a gente tem feito oficinas, ministrando cursos aí também. Com a Mimi também a gente fez uma oficina aí semana passada. Também tem essas ampliações aí, esse universo da audiodescrição, né? Fantástico. E você, eu acho que já comentamos sobre isso, mas assim, você acredita mesmo que a audiodescrição é um caminho de autonomia e de tornar o acesso democrático para as pessoas que têm deficiência visual acessarem todos os conteúdos, não só audiovisuais, mas também dentro do contexto de cultura, teatro, museu, é o caminho, né?
sim, desde que ela sempre seja feita com consultoria de um profissional com deficiência visual, né? Acho que isso é fundamental frisar, porque a gente vê por aí muitos trabalhos de audiodescrição que não tem consultoria e que eles, para mim, né, desde o meu ponto de vista, eles não geram autonomia, porque eles vêm dessa premissa de que quem enxerga sabe aquilo que precisa ser visto e como deve ser visto por quem não enxerga. E isso não funciona, né? E não é autonomia, né? É algo imposto, assim. Então, não faz o percurso que a gente precisa fazer, né? Para construir audiodescrição e para construir autonomia, né? Daí vai ser a audiodescrição na perspectiva do vidente, né? Não o contrário, né? E aí, aproveitando essa questão, você frisou, eu acho que é extremamente importante, né, a gente ter essa defesa da consultoria, mas aí a gente tem situações em que não, pensando já meio que até audiodescrição por inteligência artificial, aquela que é feito automaticamente por Facebook, que faz uma descrição automática de imagens. O que você pensa disso num contexto óbvio que não dá para passar por um processo de né, de roteiro e de pré-edição de audiodescrição? A inteligência artificial é algo fantástico, assim, acho que excelente, dos aplicativos de celular, né? Esses dias eu estava em Gramado e aí eu queria pedir comida, assim, tava no quarto do hotel e tinha o cardápio ali e aí eu usei o app no celular, no iPhone, que eu posicionava, ele fotografava e ele ia reconhecendo, fazendo reconhecimento dos caracteres e lia para mim todo o cardápio, assim, já tinha toda a seleção antes de interfonar e fazer o meu pedido, então isso é fantástico. Essa questão das imagens nas redes sociais e essa identificação do que tem na imagem, eu acho também que é importante, mas eu sempre gosto de fazer uma diferenciação que eu digo assim, para mim, aquilo não é uma descrição da imagem, para mim aquilo são informações sobre a imagem, né? Que é diferente. Acho que descrever uma imagem precisa passar por esse processo, né, como tu estava comentando aí, e que, claro, não tem como na rede social, porque é uma profusão de imagens e uma velocidade, uma quantidade, então a gente precisa da inteligência artificial para a gente não ficar sem borda, né, a gente ter guias, assim. E aí, bom, esse conteúdo vai me interessar mais, eu vou investigar, eu vou ir atrás, eu vou mandar para um audiodescritor, para um colega, para um vidente me descrever essa imagem, é um outro caminho, mas eu vou poder ao menos filtrar isso, né? Então a inteligência artificial, eu acho que ela não substitui, eu estou convencido de que ela não substitui, porque ela não descreve, ela identifica, ela informa, ela elenca, né? Esses tempos eu participei de uma pesquisa universitária também, que a pesquisadora, ela até estava trazendo, não lembro agora qual é o termo que ela trazia, mas era tipo umas tags, assim, né, que as imagens tinham as tags, que eram palavras que a inteligência artificial identificou aquelas palavras ali. E aí ela ia me contando a imagem e a gente ia fazendo uma comparação na pesquisa dela entre o que a gente pensa em termos de descrição e o que a gente pensa em termos de identificação de tags daquela imagem. Então, para mim, são duas formas diferentes da gente lidar com o conteúdo imagético. Podem, eu acho que não são excludentes, né? Acho que são complementares. E eu faço também um paralelo com a questão do uso do Google Tradutor, né? Quando a gente até vai dar aula de idiomas, a gente fala para os alunos usem o Google Tradutor, só que numa tradução, numa situação que seja mais específica, a gente precisa desse profissional, né, que vai fazer uma boa contextualização desse texto e as palavras, elas têm múltiplos sentidos, né? Mas numa situação que eu estou, sei lá, na Rússia e eu não tenho ninguém para me ajudar, vai ser o Google Tradutor, né? O meu com auxílio. certeza. Na Rússia, com certeza. Na Rússia, com certeza. Ô, Rafael, e aí eu acho que a gente também tem que pensar do lado positivo que a audiodescrição já alcançou no Brasil. Eu acho que nos últimos 10 anos houve avanços em várias áreas. Aí a audiodescrição ela tem se firmado o seu status, né, no Brasil, mas a gente tem
é um país muito discrepante, né? E aí eu fico pensando nas pessoas que ainda consomem conteúdo informativo, notícias, informações bastante relevantes para a vida, né, para o cidadão, o entretenimento, a novela, enfim, tudo isso, uma grande parte das pessoas com deficiência visual no Brasil ainda consomem apenas como uma mídia sonora, como se estivesse ouvindo um rádio, né? E sem nenhuma descrição de imagens aí, sei lá, acho que 85% da produção do conteúdo da Rede Globo não tem, né, ainda audiodescrição. E isso eu acho que é ainda uma realidade triste. Eu queria ouvir de você, assim, como que essa realidade pode ser mudada, se você vê uma luz no fim do túnel aí para a situação do Brasil. É uma situação muito complexa, né? Eu penso que tem um aspecto de que sim, avançamos muito. Sim, a audiodescrição no nosso país é uma das mais avançadas, uma das mais desenvolvidas, assim, né? Não que eu não tenho um vasto conhecimento sobre como está a audiodescrição em outros países, mas como a gente circula, conversa com colegas, eu tenho uma proximidade por estar aqui no Sul e pelo meu interesse assim, com colegas de audiodescritores de Buenos Aires, vejo que lá eles estão ampliando, mas na Argentina, mas ainda não tanto quanto aqui no Brasil, né? A própria Eliana Franco lá na Europa sempre traz notícias disso e publica, e, enfim, né? E também dá notícias de que o Brasil é uma referência em audiodescrição, né? Mas a gente pensar em veículo de massa, eu sinto que a gente não tem como descolar essa análise do viés comercial, né? E talvez até político, no sentido dos interesses, e comercial no sentido do o que vai para a massa. Antes eu comentei sobre a questão de filmes legendados, né? E filmes dublados. Né? Se a gente pensar que os filmes que passam na Globo, como tu comentou a Globo, uma Sessão da Tarde, um Supercine, uma Tela Quente, são filmes sempre dublados. Não tem a nossa cultura de filmes legendados como na TV fechada. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que a gente pode pensar assim, por que se construiu essa cultura ao longo dos anos? Porque a gente tem uma população, a gente tem uma massa que não quer, ou seja lá por qual motivo, por diferentes motivos, né? Não que não quer, ou não tem essa vivência, não tem esse acesso, é mais fácil, é mais cômodo, não sei. Mas se adapta, e se adaptou ao longo de muitos anos com a questão da dublagem. Então vale a pena, né, para as empresas de televisão aberta investirem em dublagem, vale muito a pena. E aí tem muitas empresas de dublagem, o Brasil é uma referência em dublagem e por aí vai, o Rio de Janeiro especialmente, né? E aquele polo, assim. Então, chega para milhões de pessoas que se interessam por filmes dublados. A audiodescrição, a gente tem um contingente, um recorte de pessoas com deficiência visual bem menor. E se pensar pessoas com deficiência visual que têm acesso, que conhecem a audiodescrição, sabem o que é audiodescrição, exigem audiodescrição, menor ainda. Menor ainda. Se começarem a exibir filmes legendados na Globo, certamente ou provavelmente vai cair muito a audiência. Agora, se os filmes sem audiodescrição continuam tendo pessoas assistindo, como tu comentou aí, pessoas com deficiência visual, com o familiar contando, ou a pessoa nem, né, perdendo algumas informações importantes, mas conseguindo acompanhar do jeito que dá. Então eu penso que tem uma questão inegável de quantidade mesmo, uma questão quantitativa, uma questão de massa. E claro que aí a gente entra no viés político, que é um direito, tem a LBI, né, tem as questões das barreiras ali, a questão da acessibilidade. Então, por força de lei, eu vejo como um dos poucos caminhos que tem para a gente conseguir ampliar por força de lei e pelo nosso trabalho, né? A gente que trabalha com acessibilidade, que conversa com produtores, faz rodas de conversa, se aproxima, né? Fala com um produtor ali. Num trabalho, a gente já comenta, aqui a gente tem menos espaço para inserir AD. Então, eu acho que são esses caminhos que eles são muito lentos, né? O famoso trabalho de formiguinha,
na questão de nós profissionais fazermos essas pontes, essas ligações, e o meio das políticas mesmo, né, por força de lei. Porque aí tem aquela outra barreira que a gente produz audiodescrição e tem aquele argumento que a gente produz, investe em audiodescrição e daqui a pouco tem pouca gente assistindo ou quase ninguém. No teatro, nossa, investimos nisso e foi uma pessoa numa noite lá, mas não é um favor, tem que estar disponível. Tem que estar disponível. Um filme dublado que pode passar no cinema, muitas vezes, e ter 2, 3 pessoas na sala de cinema, ele vai passar. Então, é uma questão cultural aí muito forte e eu acho que isso leva muito tempo ainda, né? Mas a gente segue trabalhando. A gente segue, acho que sempre uma geração aí, né? Para que o conhecimento também faça parte de uma comunidade mais ampla. Eu acho que é por meio da educação também. O aluno que é educado e entende que a audiodescrição, a legenda para surdos e ensurdecidos deve fazer parte de um conteúdo audiovisual, ele acaba exigindo isso, mesmo que não seja para ele, né? Exato, esse ponto que tu toca é fundamental. Eu não citei, mas assim, a questão da educação. Tanto nos níveis fundamental e médio, a gente pensar na educação, e tem crescido pessoas que buscam nós, audiodescritores, para fazer capacitações, né? A gente está conversando com o pessoal lá do Pará, eu e a Letícia, que eles estão interessados que a gente faça um curso para os professores da rede pública, para que eles tenham conhecimentos básicos de audiodescrição para a sala de aula com alunos com deficiência visual da rede. Então, acho que isso é multiplicador para todo mundo, né, com e sem deficiência visual. E também na academia fundamental, né, como o trabalho de vocês, e tem aqui na Unipampa, né, tem um amigo que é o Marco Bonito, que faz pesquisas na comunicação, e ele, seguido, né, tem alunos, orientandos dele, pessoas sem deficiência visual e que estão ali produzindo conteúdos, pesquisando a meteorologia com audiodescrição, né? Tem uma mestranda dele que está fazendo um trabalho assim bem interessante, e são multiplicadores, né? E acho que é um outro caminho também. E aí, já para falar sobre educação, formação, a gente tem aqui, né, até nessa sala aqui, alunos da área de produção audiovisual que estão aí numa escola de rádio, TV e internet que a gente tem aqui na Unesp de Bauru, e outros, né, que estão nos ouvindo também e que são futuros profissionais nessa área. Quais dicas assim você daria para que eles pensem nesse mundo mais acessível, nesse mundo com uma produção democrática, inclusiva e acessível? Bom, aí tem a questão, quando eu falei antes quando tu me perguntou se a audiodescrição, né, era mesmo o caminho para essa autonomia, e eu falei, desde que tenha consultoria. Eu vou mais ou menos por esse caminho também. Eu penso que quem está pesquisando, né, estudando e produzindo na academia também precisa buscar essas referências de audiodescrição, né, por exemplo, audiodescrição produzida por profissionais que trabalham com os profissionais com deficiência visual, consultores em audiodescrição, e mesmo o público, o usuário de audiodescrição, né, fazer pesquisa. Mas não só aquela pesquisa, que às vezes circula muita pesquisa que chega em grupo de WhatsApp, assim, e que elas são muito distanciadas, né? Elas são preparadas já com uma distância, assim, da realidade. Então, eu penso que uma aproximação, seja através de associações, instituições, de grupos, hoje em dia com a internet, tem redes sociais, Facebook, WhatsApp, grupos de pessoas com deficiência visual, poder se aproximar com abertura de pessoas com deficiência visual e conhecer a realidade dessas pessoas no que diz respeito ao consumo, né, de notícia, de filme, de documentário, enfim, né, de máximo de produtos aí, de produções audiovisuais, por exemplo, e que não tem audiodescrição. Como que essas pessoas fazem? Ou quando tem audiodescrição, o que essas pessoas esperam da audiodescrição? Então, tá atento a isso, assim, poder aprender, assim, uma abertura para aprender a ver aquilo que a visão não deixa ver. Que eu penso que isso é um papel, né, da pessoa com deficiência visual, e especialmente do audiodescritor consultor, né? É poder ajudar ao vidente, ao profissional vidente, a ver, a perceber aquilo que a visão não deixa ele perceber.
para além do óbvio, porque com a visão, às vezes se fica muito no óbvio. O óbvio, assim, do tipo, tá pronto, é instantâneo, tá explicado, mas não tá explicado, não é instantâneo, não é óbvio, né? Então, às vezes é além, às vezes é aquém do óbvio. Então, só quem tem deficiência visual que pode fornecer essa experiência, pode contribuir com essa experiência para quem está trabalhando, quem está pesquisando. Então, a dica principal para mim é essa, assim, é pesquisar, sim, produções com audiodescrição, mas também se aproximar desse público. E eu acho perfeito isso que você falou e uma terminologia que essa geração dos nossos alunos tem usado muito, que eu acho importantíssima, que é o lugar de fala, né? Exatamente isso, não só aprender, mas aprender junto com quem é essa pessoa que vai precisar, que vai consumir, que vai poder orientar melhor esses futuros profissionais, né? Bem bacana. Ai, Rafael, olha, eu adorei, assim, o nosso papo, né? Eu acho que a gente, por meio, assim, desses encontros que são à distância e que inclui muita gente, né? A ideia desse podcast também, poder divulgar, né, tanto conhecimento para não ficar só numa bolha, né? E nesse sentido, eu agradeço muito aí a sua participação. Eu também agradeço muito, muito interessante essa troca, né? Sempre produz algo novo, assim, algo que a gente leva, né, para a nossa trajetória, para os nossos trabalhos, para as nossas experiências, né? E com certeza aí, tendo algum questionamento, alguma contribuição, a gente vai conversando. Bom, e depois dessa entrevista do Rafael, vamos chegando ao fim do nosso episódio. Mas para você que está chegando e quer conhecer um pouquinho mais do Papo com Legenda, pode conferir nossos episódios anteriores. É isso aí, Aniele. Esse foi nosso 4º episódio. Mas se você ainda não ouviu os anteriores, corre para sua plataforma de podcast preferida e ouça já. E para ficar por dentro de tudo que o Rafael nos contou, nos siga nas redes sociais @Papo com Legenda. E para conhecer mais sobre o trabalho de consultoria de audiodescrição do nosso entrevistado, siga @Rafael_Braz_PC, Braz com Z e PSI. O Papo com Legenda é um podcast original do Matavi, o grupo de pesquisa mídia acessível em tradução audiovisual. Para ficar por dentro dos nossos lançamentos e demais novidades, acompanhe o nosso Instagram, @Papo com Legenda.